Você entende que existe urgência para que Mauro Cid seja ouvido na CPMI do dia 8 de janeiro? Eu acredito que sim, mas há urgência para muita gente, né? Entre oposição e governo, Luciana, se quer ouvir o G. Dias, Flávio Dino, presos preventivos claro, o Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do Bolsonaro, que teve aquela ligação telefônica com, se não me engano, o Major Ailton Barros, que ficava sugerindo ideias de golpe, coisa assim. Então, claro que o Mauro Cid é prioridade para que todos nós saibamos o que de fato aconteceu, quem sabia o que nas vésperas e durante aquele dia fatídico, horroroso do dia 8 de janeiro. Então, agora, eu suspeito que ele falará menos do que já vem falando nos inquéritos policiais. Eu acho que ele já foi ouvido 3 vezes, salvo engano, e na CPI ele tem o direito de permanecer calado. Então, eu não sei o quanto que ele vai falar na CPI ou se vai falar algo diferente ou a mais do que já falou nos inquéritos. Eu suspeito que ele vai falar menos do que já falou nas investigações policiais. Muito bem, Flávio. Sem dúvida que essa urgência se justifica, porque nós estamos falando do ajudante de ordens do anterior presidente da República, em cujo celular é encontrada uma minuta, pelo que as notícias dão conta, golpista. Como bem lembrou Hélio, também em conversas telefônicas com outros componentes ou das Forças Armadas ou do governo, novamente reforça-se a possibilidade de uma prévia organização para um golpe de Estado, como se verificou com os atos do dia 8 de janeiro. Então, mais ainda, também a sua esposa, a Gabriela, né, está também sendo averiguada. Portanto, justifica-se essa urgência. A senadora está absolutamente correta nesse sentido. Oite. Reforçando, Lu, assim como o Cid, o Anderson Torres, também merece a urgência ouvir o senhor Flávio Dino, o senhor G. Dias. Né? Lembrando que a gente está em busca da verdade. Essa CPMI não pode ser um palanque político, ou somente um palanque político, porque palanque político vai ser. Agora, a gente precisa investigar todos os lados. E lógico que o Cid, como uma peça-chave ali, se encontrou uma minuta do que eles chamam da GLO, né? Garantia da Lei e da Ordem, né? Ou alguns possivelmente indicando que seria um golpe, no celular dele, ele tem urgência de ser chamado. Ele está envolvido em outras questões, outras investigações de falsificação de cartão de vacina, de transporte de joia. Então, é uma pessoa extremamente urgente para ser ouvida, mas acho que ele possivelmente pode ficar muito calado, porque o Hélio já colocou, parece que já foi a postura dele em alguns depoimentos da Polícia Federal, assim como a gente tem que ouvir, por exemplo, o G. Dias, sobre aquele vai e vem de versões em relação aos relatórios da ABIN, quando não foi falado sobre os avisos no celular dele. Então, que a verdade venha à tona o quanto antes, Lu. Ele vai ficar calado? Ele pode ficar calado, Poit? Tem que ouvir o G. Dias, você falou, o Anderson Torres, mas ele teve aí algo a mais, né? Além de ser muito próximo do presidente, essa suposta minuta golpista encontrada no celular dele. Se ele fica calado, você acha que prejudica muito a CPMI? Aquele negócio, né, Lu? Quem não deve não teme. Se ele ficar calado, a desconfiança é que ele possa dever algo. E prejudica a CPMI, porque a população quer a verdade, inclusive os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Querem ouvir o que o Anderson Torres tem para dizer. Anderson Torres, aqueles áudios lá que a povo estava mandando no seu celular, o Hélio lembrou bem também, o Major Ailton, o Sargento Luiz Marcos, você respondeu aqueles áudios? Ou são mais 2 malucos que ficam dando ideia sem pé nem cabeça? A gente quer saber, Cid. Então, Lu, a gente precisa escutar. E se ele não falar, é ruim para a gente descobrir a verdade rapidamente. A gente quer saber tanta coisa, inclusive não só se ele respondeu, mas se ele botou o presidente a par desses áudios. Isso é tão importante quanto ou mais. Alessandro. Por certo, eu concordo também com o Poit. O Cid, ele tá, na verdade, agora pensando numa estratégia de defesa. Então,
conforme os fatos forem saindo, conforme ele for sendo enquadrado na lei, conforme as autoridades forem movimentando os processos contra ele, ele vai, logicamente, tentando, vamos dizer assim, se safar da responsabilidade. A questão que se coloca até o presente momento, foram pegos, vamos dizer assim, soldados, né? Foram coronéis, majores, etc., né? A questão é, quando nós vamos chegar nos generais? Né? Será que não tem um comando nisso? Será que não tinha um núcleo dentro da esfera do governo responsável por elaborar minutas? Porque não é possível. Até agora surgiram 2 minutas. Eu não vou me surpreender e eu ficarei boquiaberto, Lu, se na semana que vem eu tiver que voltar aqui e a gente tiver que debater uma 3ª minuta. Né? Ou seja, há uma fábrica de minutas, ou seja, provavelmente há uma assessoria que foi estabelecida para elaborar essas minutas, elas não caíram do céu. E até agora não se sabe quem mandou, a mando de quem e quem elaborou e aonde foram elaboradas essas minutas. Acho que o Mauro Cid ele vai tomar muito cuidado no depoimento dele, ele vai querer realmente falar o menos possível. Vai ter a questão de o quanto ele vai proteger aqueles que mandaram e o quanto ele não será responsabilizado. Então, o equilíbrio com o advogado dele, os advogados estão pensando aqui, olha, o quanto ele vai falar e ele pode ser responsabilizado penalmente, civilmente com relação a certos atos, particularmente atos golpistas, e o quanto ele vai querer realmente tentar salvar uma autoridade superior, o quanto ele ganha com isso. Então, acho que tem uma articulação e uma estratégia jurídica com relação a isso. Por isso, acho impossível não trazê-lo à CPMI. Ele vai ter todo o direito, logicamente, de ficar em silêncio. Esse silêncio faz parte, vamos dizer assim, hoje do espetáculo das comissões parlamentares de inquérito. E é importante a gente dizer aqui, se criou desde a década de 90 grandes expectativas com relação às CPIs. Acho que se nós perguntarmos para a população na rua hoje o que elas acham das CPMIs ou das CPIs, elas vão dizer que tudo aquilo vira pizza, mas a verdade é uma só. Acho que o professor Zé Eduardo Cardoso tem falado aqui nos programas continuamente, que CPMIs e CPIs têm finalidades específicas. A gente tem que entender isso para não achar que tudo é pizza. O nosso sistema de governo é presidencialista, ou seja, o parlamento não tem como responsabilizar propriamente, diretamente a partir de uma CPI. Você tem impeachment para isso, quando você tem um cometimento de um ilícito cometido por alguém que seja autoridade do governo. O que nós temos hoje aqui é uma apuração pela CPI. Muito bem, você falou as minutas golpistas, considerando que essa suposta minuta no celular de Mauro Cid não seja a mesma encontrada com Anderson Torres. Não sabemos de nada disso, ainda vamos saber, tá, minha gente? Surpresa.